Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero falar sobre um tema muito precioso no devocional de hoje. Eu quero falar sobre redenção. Quero usar como base o texto da carta de Paulo aos Efésios, que eu acredito que fale mais sobre este tema. E eu quero compartilhar do versículo 3 ao 5 com você. E assim está escrito: Bendita seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, somente nele, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja só que poderoso. O apóstolo Paulo, ele explicando, ensinando ao povo de Éfeso, uma região que ficava localizada na Ásia Menor, hoje próximo da atual Turquia, aproximadamente lá naquela região. E ele vinha falando para aqueles que não eram necessariamente o povo judeu, aqueles que eram herdeiros da promessa abraâmica, ainda lá de Abraão, mas através da pessoa de Jesus, no momento da sua crucificação, através da aspersão do seu sangue naquele momento, pelas pisaduras dele, pelo sacrifício daquele cordeiro chamado Jesus Cristo, que foi imolado naquela cruz, os gentios, aqueles que ele estava explicando aqui, que nós somos incluídos nesta remessa, digamos assim, teríamos a redenção de todos os nossos pecados. E o apóstolo Paulo explica aqui e frisa, quando ele segue um pouco mais aqui no capítulo 2, no capítulo 3, ele fala, até no 4 ali, ele fala ainda sobre uma questão acerca de não ser por esforço físico essa redenção, mas ser por um amor, pela graça, por um favor imerecido, pelo amor do nosso Pai sobre as nossas vidas. E é assim que nós recebemos a redenção. A palavra redenção, ela é muito mais profunda, essa usada de maneira bíblica, muito mais profunda do que somente uma possível libertação ou sermos retirados de algum cárcere, digamos assim. A palavra redenção fala sobre liberdade através de um preço pago. Quando nós vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa mesma palavra redenção era usada no contexto onde os escravos eram libertos, onde eles eram liberados daquele trabalho forçado ao qual eles estavam sendo submetidos. E nós temos duas situações para analisar em cima desta palavra redenção. Nós temos acerca da lei, que era aquilo que o apóstolo Paulo trazia sobre os gentios aqui nesse momento, mas nós temos também a redenção sobre a punição que havia de vir sobre as nossas vidas, fruto do pecado adâmico, lá ainda de quando nós saímos do Éden. A redenção em Cristo Jesus, através desse amor gracioso manifesto sobre as nossas vidas, faz com que exista uma reconciliação das nossas vidas para com o plano, para com o propósito inicial do Senhor. Veja que maravilhoso, quando ele fala no versículo 4, ele fala assim: antes da fundação do mundo que nós fomos escolhidos, Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Observe que nós somos chamados e vocacionados a agir de uma forma específica aqui nessa situação. Tem um barulhinho aqui que tem uma criança aqui atrás hoje comigo, meu fiel intercessor. Nós somos chamados a sermos esses santos e irrepreensíveis, uma santidade ao ponto de nós não precisarmos sermos repreendidos fruto da nossa prática pecaminosa, pensamentos, situações, palavras, qualquer situação que de alguma forma nós podemos gerar que vai de forma contrária, avessa a esse amor gracioso que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Lembre-se, a redenção fala sobre um preço que foi pago para que nós recebêssemos a libertação. Um preço que foi pago para que eu e você pudéssemos não somente estar aqui no dia de hoje, pois se dependesse de nós mesmos, certamente nós teríamos sido fulminados muito antes de chegar nesse dia, mas também fala sobre uma redenção para que toda a eternidade, para que nós tenhamos acesso a essa eternidade. E lembre-se, nós somos fruto daquilo que o Senhor formou lá atrás. Mesmo antes da fundação do mundo, nós intencionalmente já havíamos sido gerados. Mesmo que tenhamos nascido agora, nos próximos dos anos 2000, anos 1990, na década de 80, como eu nasci, nós lá desde muito antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido predestinados a sermos filhos através do Senhor Jesus. O Senhor, ele já tinha o plano e o projeto de todas as coisas, porque Deus, ele é onisciente, ele é atemporal, ele vive em todos os tempos, ele é o Deus que tudo sabe, ele está nas mentes, está em todos os pensamentos, está em todos os lugares, e por isso que ele já havia pensado em toda a saída. Nós só precisamos fazer uma coisa, meus irmãos. Nós precisamos dar um passo rumo ao Senhor Jesus, nos convidando a sermos participantes dessa tão graciosa obra redentora do Senhor Jesus na cruz, para que nós sejamos encontrados nele, permanecendo nele de forma íntegra, de forma santa e de forma a sermos
confrontados ou encontrados, acho que melhor essa palavra, de forma a sermos irrepreensíveis. Nós temos, como falamos no devocional de ontem, existe uma grande nuvem de testemunhas em nossa volta e nós precisamos nos posicionar como tal. Não precisamos receber ou não devemos receber aquilo que recebemos e permanecer como estamos. O fato é que uma graça nos alcançou e essa graça deve também mover o meu modo de agir, o meu modo de pensar, e é assim que nós vamos seguindo de glória em glória, de vitória em vitória, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Vamos orar, queridos irmãos? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pela rica oportunidade de vida, Senhor. Muito obrigado por esse amor gracioso que nos elegeu, nos predestinou a sermos filhos do Senhor, mesmo ainda antes da fundação do mundo. Mesmo o Senhor ainda nos conhecendo, Pai. A Tua palavra diz que nós fomos escolhidos pelo Senhor, selecionados pelo Senhor. Por isso nós estamos gratos aqui nessa manhã. Que o convite que o Senhor nos faz a sermos santos e irrepreensíveis seja um modo de agir nesse dia de hoje, Pai. Que nós possamos receber esse tão grande amor gracioso sobre as nossas vidas e fazer com que tudo isso, Pai, essas suas talvez boas ações sobre as nossas vidas, elas de alguma forma moldem e movam o nosso caráter. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor, e lembre-se, o amor e a graça do Senhor que nos alcançaram, mesmo sendo um favor imerecido, deve causar uma transformação na minha e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba e usufrua desta palavra ao longo desse dia. Paz.